Bem-vindos, amigos da Data Road. Estamos começando aí mais um podcast da série Gestão com Dados. Hoje eu estou com uma amiga aqui, a Vanessa. A Vanessa é graduada em TI, mestre em Data Mining. Depois você conta para nós aí o que é o Data Mining, que já é um termo que não vê muito hoje em dia, né? Tem uma longa experiência aí com gestão de time de dados e a gente vai aproveitar essa experiência e conversar bastante isso sobre gestão de times de dados também, como a área de dados precisa ser vista aí como uma área estratégica. Vamos entender aí sobre o tema aí do podcast, né? Por que hoje muitas áreas de dados são vistas aí como uma pastelaria, né? O que tem a ver pastel com dados? Vocês vão entender. Vamos falar sobre as expectativas dos gestores aí, o que eles esperam de uma área de dados e muito mais. Vanessa, obrigado aí pela presença remota. Prazer. Prazer estar aqui, Rodrigo. Obrigado. Roda a vinheta, então. Vanessa, então vamos lá. Bom, primeiro eu queria pedir aí para a galera que está assistindo. A família da Vanessa esteve envolvida aí nessa situação do Rio Grande do Sul e tem uma vaquinha rolando, né, Vanessa, para ajudar aí a família. Então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Quem puder ajudar, colabora. Tem muita gente, tem muitas formas de ajudar também, né, Vanessa? Não só com a sua vaquinha, eu vou deixar aqui porque você está aqui hoje, mas se a gente procurar aí tem outras formas de doar. Espero que esteja tudo bem, né, agora ou melhorando, né? E aí eu queria que você apresentasse para o pessoal conhecer, né? Quem é a Vanessa, o que a Vanessa faz, né? Eu sei que você gosta de churrasco, mas fala aí para nós. Tá bom. Então, eu sou gaúcha, né? Tanto que minha família está em Porto Alegre, né? Eu estudei lá. E agora tá tudo bem, assim, né? Dentro do possível, a galera tá bem. É só a reconstrução. E aí, cara, como boa gaúcha, é claro que eu gosto muito de churrasco, claro, tem outro jeito. Eu, inclusive, tenho um período da minha vida que eu fui açougueira. Pois açougueira, olha só, de açougueira para gerente de dados, né? Tem uma longa caminhada aí, né? É uma jornada, assim, muito reta, né? Muito óbvio. Mas você comentou, né? Eu tenho ali graduação em sistemas de informação, que, por sinal, eu não fiz novinho. Eu já tinha, cara, mais de 26, assim. Não era na primeira fervura que eu ia. Então, não comecei aí muito cedo. Uhum. E aí eu fiz um mestrado em Data Mining. Data Mining é a avó das ciências de dados, né? Quando os dinossauros andavam na Terra, eles chamavam de Data Mining. E eu fiz um mestrado em Data Mining. Lá nos primórdios. Exatamente, a gente usava um ábaco, né? Assim, com papel, isso tipo de coisa, mentira, pai. Mas tem aquelas piadinhas, né? Quando é estatística e você coloca assim para... Né, no palco vira machine learning. É a mesma coisa. Tamanho é isso. Ciência de dados lá. E eu comecei na carreira de dados como analista de dados de produto. E tinha uma expectativa muito forte de um BI. Né, assim, o famoso você pede, eu te entrego. Você pede, eu te entrego. E aí não era muito essa pegada que eu estava interessado. Foi uma jornada a gente conseguir chegar do outro lado e conseguir fazer uma análise de dados mais robusta, mais interessante. E aí, cara, eu acho que eu fiz 3 anos como analista e fui para a liderança. Fui formar Vanessinhas para infernizar a galera. E aí eu estou desde então como líder, vai uma cara já há um tempo, já liderei análise de dados, ciência de dados, engenharia de dados, analytics engineering, governança de dados. Então, acabei passando por todas as frentes do mundo de dados, né, na perspectiva de liderança. E aí, hoje, eu sou gerente de dados do Pipefy.
tem aqui um time de análise e começando um time de governança também. Eu gosto sempre de arranjar um problema por mim, né? Então sempre tem mais um time que eu estou começando. Dessa vez é o time de governança de dados. E, além disso, eu todos os dias aí cometo sincericídios no LinkedIn, né? Então eu sempre posto diariamente. Tenho acompanhado. E faço mentoria. Eu sempre vou lá falar alguma coisa que talvez eu não devesse. E faço mentoria de carreira. Faço várias mentorias aí para quem está tendo área de dados, para quem já está na área de dados. Tem sido muito interessante. Quando os dinossauros andavam na Terra, eu era professora. E eu sentia muita falta da sala de aula. E a mentoria é uma forma de voltar um pouco para esse lugar que eu gosto muito. Então, tem sido, eu vou chamar de um hobby, né? Porque a gente gasta um tempo, mas tem sido muito gostoso fazer essas mentorias e ajudar tudo. Então, essa sou eu. Que legal, cara. E essa mentoria aí você tem feito com profissionais que querem entrar na área de dados ou nessa linha, assim? Tem de tudo. Apareceu de tudo, né? Primeiro conjunto de mentoria da primeira turma que eu abri era especificamente para mulheres. E aí, cara, eu acho que eu tive umas 100 mulheres que se candidatam. Nossa! Muita. E aí tinha de tudo, mas de tudo mesmo. Sim, gente de negócio que queria entender de dados, gente que queria entrar para de dados, gente que queria ir para liderança de dados, de tudo. E aí eu selecionei 4 dessas mulheres e a gente tem estado aí desde fevereiro fazendo essas mentorias. Porque assim, né, quem está acompanhando aí, a gente deve perceber que na área de dados, né, como teve, né, tem esse hype aí, né, na verdade um monte de gente querendo vender curso e aquela proposta, a gente fala muito isso no LinkedIn, né? Aquela proposta mágica de aprenda análise de dados em 3 meses e comece ganhando 10 mil reais, né? Então, assim, acho que a gente, você, eu e uma galera no LinkedIn que se identifica ali, tem um papel bem importante de mostrar a realidade. Cara, não é bem assim, né? Pode ser, né? Alguns casos, exceções, né? Mas por padrão é um longo caminho, né, cara? Putz, você já tá aí quanto tempo nessa linha? Eu também já tô há tanto tempo com TI, com dados agora e é um eterno aprendizado, né? Então, assim, não tem forma mágica, cara. Acho que é importantíssimo a gente poder ajudar, né, a galera a se encontrar, né? De uma forma real, né? Sem vender milagre, né? Ah, cara, e assim... Exatamente. O que é a história do pastel aí? Vamos falar, né? O episódio de hoje é sobre a pastelaria, a área de dados. Dados não é pastel. Da onde que vem essa analogia aí, né? Assim, eu gosto de pastel, eu gosto da área de dados, mas eu quero, né, explicar pra galera aí o que tem a ver pastel e dados. Muito justo. Então, o pastelaria tem muito a ver com a velocidade. O pastel é um negócio que você faz rapidão, né? Põe o recheio, às vezes não tem recheio. Põe o recheio frito e está na mão do cliente, né? De quem pediu. E aí a gente vê, qualquer um, quando começa na área de dados, não só dados, tecnologia, mas a gente particularmente tem essa questão. Quando a gente começa a trabalhar com dados, fazer tarefas mais operacionais, mais do dia a dia, a gente costuma ter uma programação, né? Assim, eu vou fazer essa tarefa, eu vou fazer aquela. E aí, quando você menos espera, lá vindo na esquina, aparece uma tarefa selvagem, que ninguém esperava por ela, e ela é urgente, e é para agora, e ela é mal explicada. E aí você se vê na situação que você tem que fazer a tal da tarefa. Uma situação, às vezes, de desespero, né? Porque, né, sempre chega alguém desesperado, você também ali, principalmente no início da carreira, você fala, meu Deus, o dono da empresa, o diretor pediu isso, sei lá o que é, mas eu vou fazer. Exato. E normalmente vem assim de um lugar não óbvio.
né? Porque normalmente você vai ter alguma visão que tem algum grau de ser oficial. Ela pode não ser maravilhosa, mas ela é oficial. E a pessoa, ela vem com o dado de um lugar aleatório. Assim, é uma surpresa, é um Kinder Ovo. E aí você se vê, né, naquela situação, esse número está errado, pessoal. Está tudo errado os resultados da empresa. Quem nunca passou por isso? E aí o analista, ali, a pessoa de dados, entra, né, na pira, entra ali naquela movimentação e, nossa, vamos resolver, vamos fazer. Não, eu faço para você, eu faço uma planilha aqui para você. Eu faço para você uma query, eu entrego para você um CSV. Todas as palavras que pessoas de dados gostam muito. Uhum. E aí, normalmente, o resultado dessa história é que a gente entrega o que era para ser rapidinho, e não era isso. Não era bem essa. Era outro problema. Mas me vê mais uma coluna. Mas eu estou olhando outra regra. E isso vai se estendendo, e isso vai se transformando numa bola de neve. E quando você vê todo o tempo que você tinha colocado na sua tarefa, que você tinha planejado se põe, e você acabou engruvinhado e enrolado nessa tarefa que apareceu de lugar nenhum. E sempre vem com a característica de ser rapidinho. Não é bem rapidinho. É só uma análisezinha, gera um gráfico aí do meu CSV, cruza aqui com o Salesforce. Isso, exatamente. Só preciso colocar na minha apresentação ali. Só isso que eu preciso. Apresentação para quem? Para o board. Apresentação para o CEO. Só gráficos. É sempre assim. E aí o que a gente aprende é que a pastelaria, e às vezes vem sem recheio esse pastel, né? Às vezes vem sem regra nenhuma. Vê a quantidade de usuários. Aí você diz, tá bom, puxa lá e diz, tem 1000. A pessoa diz, não, peraí. Quantidade de usuários, que faz assim, que usa havaianas amarelas, não sei o que. Começa aquilo a se transformar num negócio complexo. E aí não é tão rápido. Né? É um negócio que exige. A nossa profissão exige que a gente, tanto TI quanto dados, acho que na verdade, assim, qualquer profissão, a gente precisa entender o porquê das coisas, né? Para ter, né, o famoso propósito, né? Entender o porquê, onde que vai afetar isso. Só que, cara, com relação aos dados, eu vejo ainda que é mais perigoso ainda, porque, putz, vamos supor, me vê a lista de usuários e tal indicador. E quando você vê, isso aí foi parar lá na mão de um diretor que está fazendo uma análise que nem tem muito a ver com a forma que foi exportado os dados. Então, olha só o perigo, né? Você está tomando uma decisão, aí sim, o que a gente fala, né? Pô, tem que usar dados para tomar a melhor decisão. Nesse caso, o cara pode estar usando um dado para tomar uma decisão totalmente equivocada, porque não é aquilo que ele precisa, né? É crítico o negócio, né? Mas aí, assim, tô pensando aqui, tem como que a gente identifica, assim? Porque eu imagino que algumas vezes tem algumas necessidades que possam ser urgentes mesmo. Como é que você faz aí, ou como é que você orienta o teu time, assim? Vamos supor, planejou lá, a gente trabalha sempre com ideia de sprint aí, né? Tô com a minha sprint planejadinha para começar a semana, bonitinha, aí vem segunda tarde, uma demanda atravessada, tá? Porque assim, eu não posso simplesmente falar, imagina, vem o diretor lá, chega para você e fala, não vou fazer porque isso aqui não tá na minha sprint. Mas como que você orienta aí? O que tem que fazer então? Tá bom. Tem algumas coisas que dá para fazer. Né? A primeira é que a gente pode aceitar o pastel se ele tiver duas características. Ele ser importante e ele ser urgente. Se for só importante, talvez dê para esperar para a semana que vem e a gente programar, a gente pegar esse dado adequadamente. Se for só urgente, mas não importante, por que a gente vai meter a mão numa urgência que não tem? Dá para descartar esse pastel aí. Exato. Então tem que ter duas características. É importante e ao mesmo tempo urgente. Beleza, estabelecemos que é importante e urgente, a gente vai puxar. O que eu faço comumente com os meus times? Eu deixo a famosa tempinho livre, né, a barriguinha. Então a gente deixa 10 a 20% da semana guardadinho para esses momentos, quando eles chegarem,
E se não chegar nenhum pastel importante e urgente, a gente puxa uma análise, a gente estuda, é um tempo que nunca vai fora. Mas também a gente não promete para ninguém coisa que não vai dar tempo de entregar. Então, a gente deixa um tempinho livre ali, alguma coisa 10, 20% da semana, e eventualmente a gente precisa alinhar com as pessoas, né? Olha, chegou aqui uma necessidade extremamente importante. Isso é muito comum em startup, né? Quando a gente tem aquelas situações de um investidor apareceu e agora a gente precisa fazer cálculos financeiros muito rapidamente, em 2, 3 dias. Cara, nada é mais importante que isso. Então, tudo vai ir para o backlog, tudo vai voltar para... Renegocia, conversa com as pessoas, explica, elas vão entender, ninguém é criança, né? A gente não trabalha em creche com dados, isso trabalhar com creche não é com as crianças. Então, a gente consegue conversar com as pessoas, negociar e tudo bem. Mas tem um último aspecto que a gente tem que considerar. Fez o pastel, ele era urgente e importante, entregou, agora tem que documentar. Não pode ser entregue assim selvagem. Ele tem que ter uma documentação, quem foi que fez, qual que era o objetivo, qual que foi o artefato, eventualmente travar, né? Porque é muito comum o pastel virar planilha, né? Porque é rapidinho, você joga lá e a pessoa de negócio puxa para cá. É super importante travar aquelas abas que são banco de dados, né? Que você está puxando do banco. Trava, deixa travadinho, documenta em algum lugar, o objetivo disso aqui é tal, as regras que a gente de negócio são essas. É super importante tirar um tempo para fazer isso, porque o pastel, ele tem a característica de voltar mais forte depois, né? Voltar um pastelzão. Exatamente. Ele virou uma quiche, né? Ele virou um empadão, alguma coisa assim. E aí, quando você vê, aparece alguém com o número que você tirou 2 semanas atrás, dizendo que o número oficial está errado. E se você não tem documentado por que você fez aquilo, quais foram as regras, você vai gastar muito tempo validando o número que não tem sentido. Banana com maçã. Então, às vezes, não tem realmente alternativa. A gente tem que puxar e tá tudo certo. Faz parte da vida. Mas é importante documentar. Se não documentar, tá plantando. Puxa o pastel, mas documento, não vai entregar um pastel simplesmente, né? Porque isso vai voltar, é boa essa aí, vai voltar um empadão e aí vai complicar a situação. E aí assim, ó, agora eu vou jogar o caos aqui, né? Tenho certeza que quem tá assistindo, a gente tá pensando, porra, mas... a Vanessa lá nos times dela já tem um processo estruturado, a Data Holds também. Eu recebo bastante pastel dos clientes, faço que nem você, assim, a gente tem também um tempo. Muitas vezes a gente, se não é urgente, fala, pô, vamos jogar então a análise desse pastel, né? Antes de jogar a execução de fazer o pastel, vamos analisar como que a gente pode fazer esse pastel nessa semana. Beleza, pode ser? Pode. Putz, aí você já mata várias... Né? Você atende o cliente, analisa, pensa, depois joga o pastel. Claro, aí se o pastel é urgente, importante, tem que documentar mesmo. Mas vamos pensar assim, pessoas que estão assistindo a gente estão pensando, cara, eu só trabalho com pastel hoje em dia. Eu só tenho pastel. Lembrar do nosso início lá de carreira, que eu tenho certeza que você passou por isso, que era só pastel, era só, também a gente chama de apagar incêndio, né? Tipo, os bombeiros, né? TI, bombeiro. Apaga o incêndio aqui, apaga o incêndio lá. Ou a pastelaria mesmo. Pastel para o comercial, pastel para produção, pastel para todas as áreas da empresa. E o cara não consegue sair disso. Vamos partir desse ponto aí. Que dica você daria assim, para começar a mudar essa situação aí da pastelaria? A pastelaria... Essa questão da velocidade dela tem a ver com ansiedade. Normalmente é porque o negócio está ansioso. E uma forma da gente dar uma mitigada da ansiedade é a gente dizer assim, não, peraí, fica tranquilo. Eu tenho essa coisa aqui que eu fiz no passado e que eu acho que pode te ajudar. Se a gente tem consciência dos artefatos que a gente criou antes, a gente consegue reusar eles. E aí a gente diminui o nosso próprio retrabalho. Então, a primeira coisa que a gente faz é deixar guardadinho todos os pastéis. Todos os pastéis a gente deixa ali organizados. Esse aqui é papel comercial, esse aqui é pastel, esse aqui. Chega a galera do comercial, a gente passa os nossos pastéis ali, opa, esse aqui vai dar.
E aí a gente dá de presente para essa nova pessoa comercial um pastel antigo. Por que a gente faz isso? Porque daí a gente começa a ter tempo, a gente começa a ter espaço, largura de banda, para a gente fazer entregas mais interessantes, mais robustas. Entrega, por exemplo, de provocar um pouco o negócio. Quando a gente vai fazendo, questionar. Quando a gente vai fazendo pastel, a gente vai conhecendo o negócio. Isso é verdade. Sim. A gente vai conhecendo o detalhe do negócio. E muitas vezes, nesse conhecer o negócio, a gente vai encontrando oportunidades. Por que será que isso aqui tá assim, essa reta aqui, esse negócio tá caindo? Por que esse outro tá subindo? Ninguém sabe por quê. E é legal a gente deixar isso guardado na nossa cabeça, ou documentar, conversar com o time, que seja. Para quando a gente achar um espacinho de tempo, que a gente conseguiu entregar um pastel antigo para alguém, a gente pega esse espacinho de tempo e vai fazer uma investigação. Esse tipo de investigação, comumente, principalmente em lugares desestruturados, vai trazer um conhecimento que o negócio não tinha sobre isso. E aí, ele vai começar a dar mais tempo para as pessoas fazerem essas análises que são mais interessantes, que saem do pastel. O pastel vai morrer? Não vai morrer. Não vai. O pastel existirá, estará lá conosco. Mas a gente conseguindo aumentar essa proporcionalidade de tempo de questionamento, de tempo de análise, de tempo de fazer o negócio refletir sobre ele mesmo, é o que vai valorizar o nosso trabalho. E com isso a gente cria um círculo virtuoso, ao invés do nosso ciclo vicioso eterno de ficar entregando pastel. Então a minha dica seria, recicla o pastel e sempre tenta focar no que vai diminuir a ansiedade. A gente tem um pouco terapeuta. Se a gente consegue entender o que está estressando a pessoa, qual que é a questão, a gente vai mais naquele ponto. As nossas perguntas, entende melhor. Ah, então tá, pega aqui para você, vai lá, se precisar de alguma coisa, você me avisa. Então a gente vai manufaturando o tempo, né? A gente vai encontrando o tempo à medida que a gente vai fazendo esse reuso de artefatos antigos. Então assim, tem que organizar a demanda. E assim, né, tem que tirar, né, a bunda da cadeira, né, gente? Não adianta, tá, beleza, é remoto, tá bom, mas tem que conversar, não tem jeito, né? Não vai ter jeito, né? Porque se ficar aceitando, fazendo pastel, aceitando a demanda, aceitando, sem questionar, sem conversar, né, não vai ter jeito. Vai ter que explicar isso aí, falar, ó, gente, ele tá montando um processo aqui agora, né? Usa lá um Kanban, por exemplo. Vamos criar aqui o Kanban da área comercial, vamos pegar todas as demandas e começar a entender, né, essa ansiedade. Putz, o que tá doendo mais? E começar a atacar. Então, assim, é uma parceria. A gente quer ajudar cada vez mais as áreas de negócio, né? Não é que a gente não quer trabalhar, né? Muito pelo contrário. A gente quer trabalhar e trazer mais resultado, né? Do que só ficar fazendo coisa repetidamente, sem pensar e sem analisar, né? Pô, o nome do cargo já é analista de dados, né? Então, assim, tem que parar, pensar, analisar, entender as dores, entender os indicadores da área, ajudar a criar os indicadores da área quando não tiver. Mas acho que começa lá pela organização das demandas, né? Porque aí, assim, já passando para o próximo tópico. Papel estratégico da área de dados. É isso que a gente está falando. Como é que a gente vai se tornar... Como que a área de dados se torna estratégica dentro de uma organização? Estando, sim, próxima, né, na minha visão, estando próxima da área de negócio. Né, acho que o papel que o analista de dados faz bastante, né, tá próximo da área, entendendo ali o dia a dia, como que as informações, elas... porque assim, a informação do comercial, informação do comercial tá ligado com o financeiro, tá ligado com a área de logística, estoque, enfim, tá tudo interligado, né? E óbvio, não é fácil entender tudo isso, mas tem que primeiro começar a entender o funcionamento ali. Como é que você vê aí hoje, assim, vamos pensar, como é que estão as empresas aí nessa questão de maturidade aí com relação ao papel estratégico aí como que as áreas de dados estão? Bom, bem fácil essa pergunta.
Cara, o que eu acho, assim, ó? Você falou no início, né? A gente tem um hype e de fato, o mundo de dados, ele vive de várias zonas, né, de hoje. Teve lá, acho que, uns 20 anos atrás, talvez um hypezão com SAP e DW e tal. E aí não se conseguiu tirar muito valor, a onda diminuiu, e aí a gente foi para o hype do Data Lake. Agora a gente está num hype um pouco mais desordenado, eu diria, que é o hype dos LLMs, né, o ChatGPT e tal. Todo mundo quer esse troço, só que ninguém tem dado de verdade para conseguir fazer isso. Por que ninguém tem dado de verdade para conseguir fazer isso? Ou quase ninguém, né? Vamos generalizar. Mas boa parte das organizações não tem esse tipo de dado, porque quando a gente fala de dados e data-driven, as pessoas acham que todos os dados são iguais. Qualquer dado. Mas isso não é verdade. Existe número e existe dado. Número é um dado sem contexto. É um dado que você não sabe de onde que veio nem para onde que vai. Você não fez o Globo Repórter. Então, ele não tem valor como se você tem um dado bem estruturado, que você fez uma limpeza, que você organizou. E aí a gente tem aquelas decisões de vaidade. A pessoa pega um número que não tem significado e ela usa aquele número só para reforçar a decisão que ela já tomou. Então é só para ter um número, né? Sim, não. Número máximo. Ó, eu tô falando 42. X e tá aqui, ó. Ó o número aqui. A área de dados me forneceu. Exato. É quase uma boleta aquilo. Porque não tem sentido de mundo real, material, aquilo que a pessoa está apresentando ou trazendo dentro da cabeça dela mesmo. A gente faz isso, os seres humanos são enviesados. E aí, às vezes, dentro da nossa cabeça, a gente, eu tenho aquele suporte quantitativo. Tem nada. Uhum. É um número aleatório, é um número que não tem valor. E aí, voltando para o pastel e trazendo o estratégico, quando a gente tem essa repetição do pastel, a gente vai gerando uma coleção de números e não uma coleção de dados. Isso faz com que as pessoas de dados não consigam estruturar as regras de negócio, os modelos de dados que, de fato, vão significar como que o negócio está funcionando, quais são os processos, quais são os indicadores. Então, a gente precisa ter um processo muito no alto da hierarquia, vamos dizer assim, as pessoas que estão encabeçando a organização, então, sei lá, o dono, o CEO, o que quer que seja, uma conscientização de que, cara, não adianta eu ter números, eu preciso ter dados, eu preciso ter significado. E dado é um negócio que você não consegue do dia para a noite. Você precisa organizar, sabe? Você precisa processualizar as coisas. Aí você junta todos os seus dados, você tem significado, você conhece as regras do seu negócio, você vai conseguir construir indicadores, você vai conseguir agrupar esses dados. Tudo isso não é um given, não é algo que está pronto. De jeito nenhum. Mesmo quem tem, né, muitos data lakes por aí cresceram organicamente. Uhum. E aí talvez tenha uma parte de organizada e o resto é a famosa lasanha. Assim, não tem início nem fim, é um negócio pretzel, completamente desorganizado. Então, você precisa organizar os dados para tirar valor dos dados. Senão você tem número. E o que eu vejo é muita gente number-driven e não data-driven. Pega meia dúzia de números e sai para tomar decisão. Então, o nosso papel estratégico, o valor que a gente entrega, é conseguir trazer essa honestidade. Esse daqui é o contexto que a gente tem do dado, ele representa isso. Tudo isso aqui nós não sabemos, porque nós não temos dado disso aqui. E está tudo bem, não tem problema nenhum. A gente contextualiza aquela significação, né, aquela materialização do mundo em formato de números, com contexto, com tudo que aquilo está significando. Esse é o valor que a gente traz. A gente consegue fazer o negócio entender coisas sobre ele que ele nunca sonhou, porque ele estava olhando para números e não para dados. Agora ele consegue entender, aqui eu tenho uma tendência de subida, de verdade. Não é aquele número aleatório que eu peguei de 12 planilhas, juntei esse que eu fiz subir. Que esse. Como a gente já viu muitas vezes. Cara, louco isso. Então, mas assim, depende muito de uma... É uma mudança
cultural, assim, né? Na verdade, assim, você falando aí, eu tava pensando, depende do autogestor, do gestor, ele tá aberto, né? Ele tá aberto a descobrir coisas que ele nem sabe, né? E depende muito mais disso do que simplesmente você usar números para confirmar alguma coisa que eu quero apresentar, alguma voz da minha mente ali. É, então, assim, acho que essa é uma dificuldade, né? Não adianta, não vai conseguir a área de dados ser estratégica se os gestores têm esse perfil. Então, na minha visão, aí, me parece que precisa ter até uma educação mesmo, ou na verdade, um direcionamento ali que os gestores tenham, né, um perfil analítico. Quem quiser se tornar analítico, que, né, estude e se torne, ou então contratar pessoas com perfil analítico. O que a gente vê no mercado é isso, na verdade. Vão lá e contratam um cara que ele não é só um gerente de compras, né? Ele é um gerente de compras com perfil analítico gigantesco, e ali as coisas começam a mudar. Pelo menos todas as empresas que eu passei, teve aquele cara com perfil. Falei, cara, a partir dali as coisas mudam. Porque senão a área de dados vai ficar só fazendo ali o dia a dia mesmo e não se torna estratégia. Acho que é um caminho, né? É o ponto de inflexão, né? A gente fala pessoas, processos e dados. Começa com pessoas. Isso começa com a gente começar a se conscientizar que somos enviesados. Tá tudo certo, cara, não tem problema nenhum. A gente precisa buscar evidências para tomar decisões adequadamente. Tá tudo bem, todo mundo é assim. E outra, né? 2024, a gente não está num momento em que não estamos digitalizados ou informatizados. O mundo está em volta. As grandes empresas do mundo são empresas de dados. E a gente não aceitar essa realidade, a gente tentar manter essa cabeça arcaica, né, que não considera, cara, eu preciso ter quantitativos reais, eu preciso ter coisas que me guiem de verdade, ela não é muito saudável, não, da perspectiva de mercado. Né? Você tem as concorrências de todo mundo. Você está dando um tiro no pé, né? Sendo bem direto, né? A gente fala bastante de vantagem competitiva. Vantagem competitiva com dados não tem nada a ver com a gente pegar números aleatórios e usar em apresentação. Vantagem competitiva é isso que a gente está falando aqui agora, né? É genuinamente entender a realidade, estar aberto a entender a realidade do negócio, usando números, os números que existem, né? Os dados que existem, né? Porque alguns não existem ainda. Tá alinhado com a estratégia. Acho que isso é importante. Pô, qual que é a estratégia do negócio? Primeiro isso, né? Tem que entender a estratégia do negócio. E aí, né, com o que tem de informação, ir trabalhando. O que não tem de informação, putz, tem todo um processo, né? Pô, isso aqui seria interessante a gente analisar, não tem informação. Pô, então a gente tem que começar a coletar, às vezes envolve até reimplantar sistema. É uma jornada gigantesca. Até começar a coletar para ter informação, para começar a analisar. E acho que é isso. Agora me veio uma dúvida aqui. A gente fala bastante fala de Big Data, né? O que seria, Vanessa, o Small Data? Então, indo nessa linha assim, pô, eu preciso ter um grande repositório de dados lá para poder fazer análise. O que é o Small Data aí? Tá bom. Pessoas de dados, elas costumam ser os acumuladores. A gente voa todos os dados o tempo todo. Nós adoramos isso. Mas a grande realidade é que todo mundo que tem muito, muito dado usa tipo 5% dos dados que tem. É assim, padrão de mercado. Ninguém está usando absolutamente todos os dados, até porque você precisa estruturar, para daí você conseguir tirar valor do seu volume de dados. E estamos ainda no processo de estruturação. O que é o small data? É você ter uma operação pequena, por exemplo. Você tem ali 2 vendedores, você tem, né, uma empresa ali, pequeno, médio porte. Você não vai ter uma montanha. Mas você tem dados, ainda que pequenininhos, ainda que small data, para você entender as suas tendências.
você entender o que é o seu baseline, que a gente chama. O que é o padrão, o que é a minha expectativa, olhando para frente, com base no que eu já fiz agora. Eu não preciso ter uma montanha de dados para isso. Muito antes, pelo contrário, quando a gente vai fazer forecast, né, quando a gente vai fazer previsão, por exemplo, de receita, a gente agrupa os dados para a gente fazer isso. É muito difícil que a gente faça com o dado muito granular. Eu vou por cliente, é muito difícil. O máximo por produto e olha lá, já dá um trabalho. Senhora, enquanto em 3 semanas eu vou fazer essa predição aí, tá louco? Então, a realidade é que muito do que a gente vai trabalhar de uma perspectiva de entendimento de negócio é small data. Pode ser um small data construído em cima do enorme big data? Pode ser. A gente, boa parte do trabalho de dados é fazer agregações. É diminuir o dado num formato que a mente humana consiga capturar o que aquilo significa, entender tendências, entender o que está acontecendo. Se você não tem muito dado, está tudo certo, você ainda vai ter tendência. Você ainda vai entender o que você fez no passado para tentar, com isso, estimar o que você vai fazer no futuro e entender o que está faltando para chegar na estratégia da empresa. O que não dá para fazer é fazer o adivinhar. Não tem muito dado, 12, vai dar. Então, onde é que saiu isso? Mesmo tendo pouco dado, é possível, sim, fazer uma estimativa de futuro, entendimento de receita, de saída de clientes, o que quer que seja. Dá para fazer, sim. Não precisa ter Big Data. Se tiver Big Data é mais legal, na minha opinião mas é porque eu sou, pessoa de dados que gosta de acumular. Mas com Small Data... Ou fazendo recortes, na verdade. Então, pegar, eu tenho lá um grande repositório, mas vamos pegar um pedaço dele e trabalhar nele ali, de forma mais consolidada. Legal. É interessante isso. E um outro ponto que eu estava pensando aqui. A gente até voltando, a gente falou da estratégia e tal, me veio essa dúvida do Small Data. E eu acho que muita gente deve pensar também, será que eu preciso ter muito dado? Não necessariamente. O que você acha que a gente já falou aqui o que o negócio, como que ele deve trabalhar para o dado ser estratégico, a área de dados ser estratégica. Mas qual que é a expectativa, assim, do dono da empresa, do diretor? Aí, assim, sendo ele... Aí tem um ponto, se ele for um cara analítico, ele vai ter uma expectativa, Se ele não for analítico, ele vai ter outra expectativa. Mas vamos pensar, assim, no caso ideal. O que o cara, o diretor lá, analítico, que tem um perfil analítico, espera, assim... dos profissionais de dados e da área de dados, assim, numa empresa? Olha, normalmente vai ser parceria. Essa é a grande palavra que a gente ouve. Parceria no seguinte sentido. A pessoa de dados, ela precisa entender aonde que o negócio está indo, o que o negócio quer fazer, precisa entender do negócio. E aí, para que a gente serve? Para a gente trazer o que não é ótimo com base nos comportamentos que a gente observa. E é isso que uma pessoa gestora de negócios aí, que entenda minimamente do que a gente está falando aqui, ela vai esperar. Então, ela vai esperar que a gente traga insights, então, ideias, iniciativas, oportunidades que não são óbvias, com base nesses dados que a gente coletou. O que ela não deve esperar, e se ela esperar, ela vai se decepcionar? Respostas claríssimas. Assim, faça isso, não vai acontecer. Não é uma habilidade que a gente tem de trazer uma resposta fechada. A gente pode trazer um conjunto de evidências e normalmente vão existir evidências que não conversam com as outras, porque a realidade material do mundo é essa, o mundo é complexo. Em algumas situações, os dados vão ser também. A gente traz consequências. Olha, a gente fez uma estimativa aqui e se a gente for por esse caminho, o cenário pode ser esse. E se a gente for para aquele caminho, o cenário pode ser aquele. O que você vai fazer com isso? Aí é uma decisão sua. Mas as pessoas de dados, e os dados que a gente traz, eles não são a decisão. Eles são os artefatos que vão permitir a tomada de decisão. Mas eles só vão ter esse valor se a pessoa de dados entende o negócio. Senão eles vão ser assim um negócio que
Solto. Não casa muito bem, é bem fraco. Assim, meio, Cara, não vai dar muito importante isso, cara, né? Porque a gente sempre fala, né, pô, os dados, até a gente fala, apoiando a decisão, né? Assim, a galera de dados que está assistindo aí, não é vocês que têm que tomar a decisão pelo diretor. Vocês têm que apoiar, né? Então, assim, óbvio, importante entender sobre o negócio para poder né, entender sobre técnicas de dados de análise para colocar opções na mesa, né? Opções que talvez o diretor ele nem imagina que poderia existir, né? Porque ele não analisa dessa forma a informação. E aí apoiar, né, na decisão. Acho que é isso que eles devem esperar, né, do time aí de dados, né? Então E outra, né? Existe também uma questão uma expectativa de que a pessoa de dados ela faça análises muito parecidas com outras análises que já foram feitas. Isso não necessariamente precisa ser verdade, né? A gente tem recursos, seja mesmo no Excel, para a gente conseguir entender alguns comportamentos mais interessantes. Por exemplo, entender um outlier. Isso é uma coisa que uma pessoa de negócio tem que ter expectativa do seu time. Entender aqueles números que são completamente fora do padrão. Normalmente aí é onde a gente precisa repetir mais dessa coisa que foi fora do padrão, então a gente pode estudar mais nela, ou a gente não pode repetir essa outra coisa aqui que foi muito fora do padrão para baixo, né, os famosos outliers. Uma análise de negócio dificilmente vai considerar isso, mas uma análise de dados sempre considerar esse tipo de comportamento fora do padrão. E isso é muito rico no negócio. Então, uma pessoa de negócio, um gestor de negócio, deve ter essa expectativa de uma análise que traga esses elementos que são quase que incomuns no negócio, para trazer esse enriquecimento. E a área de dados deve esperar, assim, que o gestor conheça tecnicamente ali o que é o histograma, né? Tá aqui, aí a gente já viveu na pele isso, né? Vou fazer uma apresentação, vou encher de histograma lá. Você acha que o gestor... Não, ele tem que exigir que o cara entenda, porque, vamos ser sinceros, né? Analisar dados não é um negócio simples, né? É um negócio... Já é complicado com um gráfico de barras ali, já se bate. Já. Aí assim, você vai colocar um histograma, tem que traduzir melhor isso para a gestão? Com certeza, né? Data storytelling. A gente já fez uma vez, né? Trabalhamos juntos e fizemos um conjunto de box plots ao longo do tempo. Então, era um troço incrível para a gente. Mas cada vez que a gente ia mostrar para a galera do negócio, era 15 minutos para explicar só o gráfico. O que tirar? Que o gráfico trazia. Mas a pessoa de negócio ela não deve ter conhecimento sobre nenhuma perspectiva. A especialidade dela é o negócio. Quem tem que ter esse conhecimento técnico é especialista de dados. Então, a gente deve usar esses recursos para a gente. E aí a gente precisa encontrar uma forma que demonstre para as pessoas de negócio aquele insight. Mas não precisa ser como que a gente fez. Né? Por sinal, esse é um grande erro que a gente comete Pois é, né, cara? Porque assim, a gente acha lindo, né, cara? Putz, olha só, vários box plot, histograma, nossa, que coisa linda. Dá um orgulho, assim, mas a gente tem que pensar, né? E hoje, a gente pensa agora, né? A gente já tem mais experiência. Tem que pensar em traduzir isso de uma forma mais clara, né? Sei lá, em imagens, ou até uma única frase, às vezes você leva mais insight do que... Essa frase ela vem de uma análise complexa, mas você não precisa mostrar a análise complexa, né? Vai lá e fala, gente, é isso aqui que está acontecendo. Né? Isso aí já vai ser... É o que os caras vão esperar de você, né? Não um negócio complexo. E outra coisa, ainda tem essa ideia das empresas aí contratarem
Só cientistas de dados, preciso investir na área de dados, vou contratar um cientista de dados. Ainda tem esse erro aí, que a gente sabe, né, que tem aí os papéis do engenheiro de dados, do analista de dados, e aí teve o hype do cientista de dados e todo mundo contratou cientista. Na tua visão ainda continua essa confusão, assim, até acho que vale a pena a gente explicar para o pessoal aí, né, o que é a diferença. Hein? Começo te respondendo que eu acho até que estão contratando de menos cientistas de dados. E aí eu explico por quê. Então a gente tem várias figuras, né, dentro desse time de dados. Né? O engenheiro vai trabalhar com a plataforma de dados, ele vai trabalhar como que a gente bota o dado para dentro da plataforma, como que tira o dado de dentro da plataforma, que não é nada simples. Eu mesma, apesar de já ter liderado engenharia de dados, tenho quase nada dessa história, fico sempre muito impressionado com a galera que tem. O analista de dados vai ter essa perspectiva de acionável na velocidade do negócio, né? Então, ele vai trazer na estratégia do negócio, aqui tem números, indicadores, dados, evidências, muito rapidamente, né, numa perspectiva de semana. E aí você tem os nossos amigos cientistas, também uma galera que faz um negócio complicado. Eu tenho aí o meu mestrado em Data Mining, que é a ciência de dados. Fiz um negócio complicado, então eu sei mais de ciência de dados do que eu gostaria, mas eu não sei quase nada perto dessa galera. É uma turma que vai estar trabalhando o preditivo e o prescritivo. Eles vão prever comportamentos e, eventualmente, prescrever decisões em cima desses comportamentos. O que a gente vê hoje de hype? Eu comentei antes, né? Os LLMs, todo mundo quer ChatGPT e essas coisas tudo e tal lá. E aí, o que eu tenho observado é a tentativa de fazer isso sem os especialistas. Não que a gente tenha muito especialista, porque o negócio de LLM nasceu tem 2 anos. Uhum. Então, não é bem assim, né? Quer dizer, LLM é um negócio antigo, mas a gente transformou... Popularizando, né? E aí tenho observado muito analista tentando fazer isso, engenheiro, até engenheiro de software tentando fazer isso, sem ter esse conhecimento. E aí a gente vê surgir vamos chamar de profissão, não é uma profissão, mas vamos chamar assim, o engenheiro de prompt, que é o cara que fica fazendo prompt para o ChatGPT para conseguir o resultado. Nenhuma dessas pessoas sabe exatamente o que está fazendo, porque esses modelos, né, de Large Language Models, os LLMs, eles são muito particulares, tem formas de você fazer técnicas. A sua base de dados tem que ter determinados formatos, determinados tamanhos para você conseguir fazer isso. E aí eu vejo muita gente tentando fazer sem entender o famoso básico, o básico bem feito dele, né? Então, o que eu tenho observado é uma tentativa de fazer esses modelos, usar essas tecnologias sem o uso do especialista, que seria o cientista de dados. E os cientistas de dados aí tentando tirar seus modelos da gaveta. A gente sabe que tem muito lugar que tem muito cientista que coloca o modelo em produção e ninguém usa, porque não tem um alinhamento de negócio sobre para que aquele modelo seria usado. E uma galera completamente descontextualizada tentando usar esses GenAI aí para fazer alguma coisa. E no fim do dia a gente não tem visto assim, muito resultado de mundo real que não seja chatbot, que não seja esse tipo de coisa mais bem alinhada com esse tipo de modelo. Então, cada especialista tem a sua caixinha. E agora tem mais o cara do engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt. Interessante essa visão, não tinha pensado realmente. Agora vão ter pessoas que vão achar que são cientistas de dados. Cada hora é um negócio, né, cara? Ivan, cara, obrigado. Acho que a gente já tá, né, pelo que eu olhei aqui, já estamos passando aí, chegando em 1 hora de papo. Muito bom. Se deixar, né, a gente fica aí conversando. Vamos estender essas discussões aí no LinkedIn. Eu acho que para finalizar, eu queria 2 coisas, né? Uma indicação de um livro e também, assim, como você dá essa mentoria aí, por onde aí o pessoal deve focar, né? Quem está, não vou dizer nem começando, porque a gente vê gente que realmente está estudando aí já há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não consegue entrar no mercado.
acaba não tendo oportunidade para júnior. O que você tem recomendado assim para a galera? Tá bom. De livro, cara, eu vou te indicar um livro completamente fora do mundo de dados, mas que eu acho que tem tudo a ver com o tema que foi o pastel, que é o nosso iceberg que está derretendo. É o nome do livro. Ele é uma fábula muito engraçadinha de um conjunto de pinguins, e o iceberg deles está derretendo. Então eles têm uma crise na mão deles. E o livro é sobre como que, nesses momentos de urgência, nesses momentos caóticos, como que você deve se portar. Quais são alternativas que você tem para conseguir organizar o grupo e resolver aquela situação. Que é muito do pastel. Nossa, totalmente a ver. Eu não conheço, já anotei aqui. Cara, é muito bom, é muito engraçado. Que massa. E particularmente eu gostei muito quando eu li, porque ele descreve cada um dos pinguinzinhos com suas características, e eu fui pensando em pessoas que eu trabalhei que tinham cada uma das características. Então, assim, é muito engraçado, é muito divertido. Então, de livro, nosso iceberg está derretendo. Tem na Amazon, bem baratinho, bem legal. E, para quem está começando, eu acho que tem duas coisas que é interessante focar para conseguir a primeira oportunidade. Primeiro é portfólio. Tem que fazer portfólio, tem que... cara, busca aí dataset em algum lugar, tenta fazer uma análise, tenta tirar insights e tenta entender o que isso significa. Eu converso com muita gente que não sabe exatamente o que é tirar um insight de um dado, e que você só aprende na prática, e a pessoa não praticou. Então, tenta fazer isso para no momento da entrevista, da conversa, né, sobre aquela vaga que você está tentando, você conseguir trazer os insumos do que significa tirar insights. Isso é um. E o outro é ter essas soft skills, né, essas habilidades de comunicação para conseguir se posicionar numa conversa, para conseguir demonstrar as habilidades. Eu tenho observado uma galera aí, uma turma que não tem conhecimento técnico, mas que consegue as oportunidades por causa da lábia, que consegue se posicionar, que consegue falar. Então, não existe muita alternativa para quem tem o conhecimento técnico do que se posicionar, realmente, se colocar. E aí tem várias formas, né? Eu sugiro muito mentorias em grupo. Tem um monte de grupo lá no LinkedIn para fazer isso, para conversar com pessoas. Postar, fazer podcast, fazer vídeo. Ou seja, se colocar vulnerável de alguma forma para aprender a sua forma de se posicionar. Você fala bastante, né? Não tem... A gente vai errar. Isso a gente já sabe, né? Então, assim, vamos tentar, pelo menos a gente tentou. Às vezes a gente vai acertar, né? Se nem tentar, cara, aí não vai nem errar nem acertar. E aí vamos ficar parados um tempo. Não, beleza, cara. Gente... Cara, acho que o papo foi bem rico aqui. Falamos, né? Começamos, né, metemos o pau no pastel aí, falamos do pastel, mas também trouxemos uma ideia de como melhorar aí a pastelaria, transformar em algo mais sofisticado aí. Falamos de estratégia na área de dados, de cultura data-driven. Cara, o papo foi riquíssimo. Agradeço você de volta aí por ter aceitado o convite. Tivemos dicas de livros aí, dica de carreira. Então sigam a Vanessa lá no LinkedIn, sigam eu também lá no LinkedIn. Vamos continuar esse papo aí. Diariamente a gente tá lá falando as verdades, ouvindo verdades também. E é isso. Obrigado, né? Galera, obrigado aí para quem estava presente. E acho que é isso. Valeu, Vanessa. Valeu, Rodrigão. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Valeu. E até a próxima. Valeu.